Segredinhos aí. Gente. Então, já que gostaria que a Dai fizesse as honras da primeira pergunta para a doutora Tamires. Então vamos lá, Tamires. Fala pra gente o que é a biomedicina e qual que é o seu campo de atuação na área. Tá, vamos lá. A biomedicina nada mais é do que a ciência que estuda a parte celular, a parte patológica. Então, toda vez que o médico te dá um diagnóstico, tem os cuidados ali, tem um olhar atento do biomédico. A gente fica mais nos bastidores. Então, a gente está mais sempre voltado ali na parte laboratorial, das análises, a parte de exames de imagem. Então, a biomedicina nada mais é do que estudar o ser como um todo. Claro que, assim, nós não fechamos diagnósticos, isso quem faz são os médicos, mas é o nosso olhar atento ali, é o nosso cuidado que é o trabalho em equipe, né? E a biomedicina, ela tem um leque gigantesco. Então, assim, existem mais de 25 áreas de atuação da biomedicina. A minha área hoje é a área da estética, mas eu sou formada em análises clínicas e patologia cirúrgica. Mas a minha paixão hoje é a estética, é a área que eu atuo. Mas você já trabalhou dentro de laboratório? Então, eu fiz a parte de estágio, né, na parte de análises clínicas, que é a parte de laboratório, que a gente faz a sequência de análises de procedimentos, sangue, urina, fezes e assim por diante. E de análises patológicas cirúrgicas é quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia, tira um tumor, tira um pedaço de pele, vai para análise. Então, é essa parte mais de tecido, tá? Eu não cheguei a trabalhar nessa área porque não foi a área que despertou no meu coração. Foi para a parte da estética, mas ainda demorou um tempinho até eu entender que era isso que eu queria mesmo. Mas só para entender, o biomédico, então, ele não tem atuação junto com o médico, é mais separado na análise de patologias. Depende do lugar que você vai trabalhar. Então, hospital normalmente é a junção dos dois. Quando você vai fazer um exame de ressonância, por exemplo, você sempre vai ter o médico e o biomédico, eles vão estar juntos na sala. Entendi. Só que quem fecha o diagnóstico é o médico, porém quem faz a análise é o biomédico, entendeu? E muita gente não sabe disso, muita gente acha que não, que é só o médico. Então, se vocês prestarem atenção nos exames de vocês, vai estar com a assinatura de um biomédico. Então, muitas vezes a gente está lá fazendo uma ressonância, mas quem está acompanhando é o biomédico. É o biomédico. Porque muitas vezes a gente acha que é o médico, né? Sim, e a gente sempre, é doutora, sim, somos doutores, viu, gente? Então, é de grande importância o nosso olhar ali, entendeu? Sem a gente, o médico não fecha diagnóstico e não tem tratamento, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um olhar até mais delicado ali. Certo. E falando do ponto de vista de envelhecimento, qual que é o contato direto da biomedicina? Como que vocês fazem uma análise para poder indicar os fatores de envelhecimento? Por que que algumas pessoas têm a mesma idade e às vezes têm aparências diferentes? E quando a gente fala de aparência, a gente não está falando só da parte de fora, né? A gente está falando de dentro também, porque algumas pessoas desenvolvem algumas doenças enquanto outras não. Do ponto de vista da biomedicina, como que você definiria o envelhecimento? Então, Bruno, essa sua pergunta é bem legal. Você colocou uma situação que realmente acontece no nosso dia a dia e muitas pessoas nem param para prestar atenção. Pessoas da mesma idade que aparentam ser mais velhas, entendeu? Então, assim, você pega duas pessoas de 40 anos e uma aparenta ter 50, 60 e essa outra de 40, às vezes 35. O porquê que isso acontece? Isso está muito ligado ao fator genético, então a parte genética. Claro que hoje em dia, com a mixigenação que existe, é algo muito mais complexo da gente falar sobre genética, tá? Então, a gente tem até um campo de atuação dentro da biomedicina que a gente trabalha só com genética,
Então, é uma área que eu também amo. Mas tá ligado mesmo a essa parte genética, tá? E não só a genética, aos cuidados do dia a dia também. Então, assim, muitas vezes você pega uma pessoa da mesma idade, no mesmo ambiente e são diferentes. Como que a gente identifica isso? Pele, né? Só que aí você vai ver os cuidados. Então, quais são os cuidados que uma tem, quais são os cuidados que a outra tem, quando esses cuidados começaram. Eu não digo só cuidados estéticos, ir na clínica, fazer o procedimento, não, os cuidados em casa mesmo. Um simples tomar água é um cuidado. E isso influencia muito no nosso processo de envelhecimento. Porque teve até um vídeo que viralizou, né? Que eu aparento ser mais jovem, mas eu já sou um senhor. E na minha época de adolescente tinha um programa do Silvio Santos que era o Em Nome do Amor. E naquela época ele fazia apresentações entre o convidado e as pessoas que estavam ali. E naquela época pessoas de 22, 23, 24, 25 anos aparentavam ter 40, 50 anos. Talvez a gente pode também trazer a questão geracional, de ambiente, alimentação, exercícios físicos, né? Esse tipo de coisa. E imagino também que o que você falou da questão genética, ela interfere. Mas em relação a outros tipos de cuidado, você falou sobre beber água. A questão alimentar, ela é um fator? A questão de exercícios físicos é outro fator? Sim, totalmente. Beber água, ter uma boa dieta, uma nutrição assertiva, entendeu? Porque nem tudo que é bom para mim vai ser bom para você, vai ser bom para Dai e assim por diante. Isso eu estou falando de alimentação. Além disso, existem o processo do quê? De atividades físicas. Então, quando a gente está em processo de atividade física, não falo só musculação, isso a partir do momento que a gente inicia um processo de atividade física e passa de 30 minutos, ela já é considerada uma atividade. Então, assim, eu estou caminhando. Muita gente fala assim, caminhada não é atividade física. Só que se você caminha por 30 minutos, ela é considerada uma atividade física. A partir de 30 minutos, a gente começa a ter a liberação de alguns hormônios no nosso corpo. E esses hormônios vão ajudar e vão influenciar muito no processo de envelhecimento também da nossa pele. Legal. E sobre a questão do sono, o que você poderia falar? Porque eu imagino que o sono seja algo que interfere muito, né, na questão... Isso dá para notar pessoas que não dormem muito bem, quando acordam cansadas, né, com marcas de expressão, olheiras, esse tipo de coisa. E a questão do sono. O sono é um fator que colabora para o envelhecimento, também junto às outras coisas que você falou? Sim, com certeza. Já ouviu aquela expressão, nossa, você está parecendo um maracujá? Gaveta. De gaveta, aquele bem passado, quando a pessoa... Você sabe que a pessoa não está dormindo legal, tal. Onde que a gente consegue observar primeiro? Na nossa pele. Então, assim, pele, maior órgão do corpo humano. Ela fala com a gente só precisa parar e ouvir, entender o que ela está falando, entendendo o que ela está pedindo. Então, quando a gente não dorme bem, os primeiros sinais são olheira. Então, já tem o processo de pigmentação da nossa olheira. Então, a vascularização ali da olheira. E a partir daí começam o maracujá de gaveta, que a gente fala. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, quando a gente inicia o nosso sono, a gente tem liberação de hormônios que são essenciais, tá, para a nossa renovação celular. Tá? Bem como o HG, que além de fazer renovação, ele faz reparo de tecido. Então, além de ajudar no fator de crescimento, tá? Então, pessoas que não dormem bem, não têm esse hormônio ativo e acabam nem tendo processo de crescimento, tá? Não tem nada a ver com nanismo, tá? Nanismo é outro fator genético ali, enfim.
Mas influencia sim e muito o nosso sono, porque é no sono que a gente vai se desligar, é no sono que a gente vai ter a renovação celular, que a gente vai ter reparação de tecido, os nossos processos inflamatórios, eles são mais ativos, eles dão ápice no processo do sono, porque quando a gente está acordado, a gente está o tempo inteiro ativo. Então, o nosso cérebro, ele não sabe nem o que mais ele precisa fazer. Quando a gente relaxa, quando a gente está em repouso, que a gente dorme, eu não digo necessariamente 8 horas de sono, porque 8 horas de sono também varia de pessoa para pessoa, mas dormiu, o nosso cérebro desliga, não totalmente, claro, mas ele fala, opa, é ali que eu tenho que fazer o reparo, opa, essa pessoa ficou o dia inteiro ali no sol, ela não tomou água, ela não se alimentou direito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar cortisol, eu tenho que liberar HG, e é ali que a gente tem toda essa renovação, toda essa produção. Nós fazemos troca celular a cada 30 dias, é que a gente não percebe. Mas a gente faz essa troca celular. Então, assim, para a gente fazer essa troca celular, a gente tem que ter renovação. Se eu não dormir, se eu não liberar o processo do hormônio HG, eu não tenho renovação, eu não tenho troca celular. É aí que começa o processo de, nossa, que maracujá. Gente, vamos dormir. Vamos dormir. Dormir é essencial e fundamental para a saúde da nossa pele também. Não só da pele, como psicológico, cognitivo. Então, é muito importante. E é muito isso que você falou, né? Não digo 8 horas, mas a pessoa tem que se conhecer, Tamires, para entender o quanto de horas ela precisa para descansar. E aí, esse é o essencial para ela. Ela se sentiu bem, ela tem uma alimentação ok, ingere bastante água. E ela dorme aquela quantidade. Tem gente que dorme 5 horas e fala que tá super bem. Eu preciso de 7, no mínimo. Sim. Se eu dormir menos que isso, eu fico irritadíssima. Mas é isso mesmo. Tem gente que dorme 8 horas e ainda não é o suficiente. Entendeu? Então, assim, a pessoa precisa se autoconhecer, precisa entender, opa, aqui já tá bom pra mim. E não é só o sono. Não adianta nada você dormir 8 horas, dormir super bem, ótimo. Acordou, você não toma água, não tem uma alimentação adequada, não cuida da sua pele, sabe? Então, é um trabalho em equipe. Tem que todo mundo andar junto ali, porque senão a gente também não tem o resultado que a gente deseja. É importante o que a Tamires está falando, né? Que a gente que trabalha com estética sabe dessa questão da olheira, principalmente. Eu tenho olheira, eu quero fazer procedimento X para tirar essa olheira. Mas tem que entender esse histórico do paciente, né? Às vezes trabalha à noite, não dorme direito. Tem ali 3, 4 horinhas de sono, vai formando a olheira, aí não tem resultado, fica chateado. Sim, essa questão de conhecer o paciente, eu acho que é a chave principal e fundamental antes de qualquer procedimento. Não existe isso de, mandou mensagem, doutor, eu quero fazer um preenchimento de olheira. Vem, vamos fazer. Não existe isso, gente. Se vocês estão fazendo isso, parem, por favor. Por quê? Não existe receita de bolo. Cada pessoa é um ser único. O que é bom para um nem sempre será bom para o outro. Questão de olheira. A olheira é uma das áreas mais difíceis da gente trabalhar dentro da estética. Por quê? Não é só questão de pigmentação. E se é pigmentação, não é só um fator. Às vezes é um fator genético. O pai, a mãe, a avó tem olheira. Então, assim, não adianta você vir e falar assim, então eu quero tirar essa olheira. Calma, peraí, vamos entender o que essa pele está pedindo. Às vezes é a bolsa. Então, assim, é a bolsa. Eu vou vir e vou colocar um preenchimento ali? Nunca, entendeu? Tem que entender, entendeu? E, às vezes, é um tipo de olheira que você precisa até encaminhar para outro profissional. Então, você tem que ter um autoconhecimento também, saber o seu limite, até onde você vai. Para quê? Para você não danificar o tecido, não danificar a pele da pessoa. E acabar causando um maior problema, né? Isso sim, com certeza. Muito me interessa, porque eu fiz um procedimento de olheira recentemente. Na verdade, eu gastei quase 15 mil reais nesse procedimento. Por que você não me chamou, Bruno? Uma bronquinha. Tá vendo? Levei uma bronca ao vivo, com né? razão. E aí eu só descobri que eram bolsas depois que já tinha feito o procedimento com Carbox, com fios e depois com ácido hialurônico. E eu tive
esse problema, e depois que passou o efeito, eu fiquei com as marcas no rosto, né? Ficaram como se fossem hematomas, e eu tenho isso até hoje. Mas, a gente já volta nesse assunto. Eu queria abrir aqui para o chat, porque já está começando as pessoas perguntarem aqui, né? Então, tá famosa, viu, Tamires? Ai, que bom, né? Vamos lá. Cristiane Artes, boa noite. Janaína S. Rodrigues. Essa eu conheço, hein? Beijo, mãe. Boa noite. Apolônia Santos, parabéns, doutora. Também conheço. Beijo, sogra. Falar bem da sogra ao vivo, a sogra deve ser boa mesmo. Com certeza. É mãezona. Eu tenho 2 mães. Segunda assim. mãe. Sim. É isso aí. Cida Gomes, boa noite. Alberto Barbosa, boa noite. Aparecida, boa noite. Luzia da Silva Santos, um coração. E a Diana Arruda, boa noite. Só que a Apolônia, ela fez uma pergunta aqui. Ai, meu Deus, sogra. Como identificar uma clínica que dê segurança para fazer um procedimento? Essa é a primeira pergunta. Visto que quase sempre as pessoas têm problemas de deformidade e até a morte em algumas clínicas. Teve o caso recente lá do paciente do fenol, né? Teve, infelizmente. Teve sim. Mas como que a gente consegue identificar que uma clínica ela é uma clínica que tenha bons profissionais, bons procedimentos? Quais são as perguntas que deve ser feito? Como fazer essa pesquisa antes de fazer o procedimento? Você mesmo já deu o início da resposta aí. Pesquisa, tá? Então, meu primeiro conselho é Google. Google sabe tudo. Vai lá no Google, pesquisa clínica, olha as avaliações, tá? Não olha só foto, enfim. Olha as avaliações da clínica, tenta procurar as redes sociais, enfim. Claro que as redes sociais, normalmente, a gente vai encontrar mais a fim de vender a clínica, vender o produto e assim por diante. Pesquisou tudo, achou legal, interessante, tem uma avaliação boa, agenda uma avaliação, tá? Não agenda para fazer o procedimento, nunca, tá, gente? Por mais que vocês saibam o que vocês querem fazer, não agenda de cara para fazer o procedimento, agenda uma avaliação. Vai lá, conhece a clínica, pede para conhecer a estrutura da clínica. Eu, pelo menos, quando eu estou na clínica, quando eu estou atuando numa clínica e eu recebo o paciente a primeira vez, eu sempre me apresento e vou andar pela clínica. Eu vou mostrar a clínica, porque é um ambiente que ele vai estar. Então, assim, é muito estranho você deixar uma pessoa mexer no seu rosto, mexer no seu corpo. Você não sabe nem onde você está, você não sabe nem como que é feito, você não sabe nem se é limpo, sabe? Isso é muito complicado. Então, assim, pede para conhecer a clínica, sabe? Pergunta. Normalmente, quando os pacientes vão na clínica, a gente, profissional, faz muita pergunta. E a pessoa que está do outro lado, ela só responde. Então, assim, inverte o papel. Pergunta. Nossa, mas quantos anos vocês têm? Qual é o seu maior diferencial? Porque quando você chega para fazer a avaliação, quem vai te atender, ela tem em mente também que ela precisa vender. Entendeu? Então, assim, ela vai, de todas as maneiras, tentar te vender alguma coisa. Então, assim, ou você aceita, ou você questiona. Enfim, a decisão é sua. Só que, infelizmente, nós temos ainda muitas pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. E vai por uma necessidade, sabe? A autoestima tá lá embaixo, precisa disso. Então, assim, qualquer coisa que você oferecer, você fala assim, passa esse creme aqui que vai tirar todas as suas rugas. A pessoa, sabe, ela se agarra àquilo. E isso é muito complicado. Então, assim, pesquisa, pergunta e começa por procedimentos mais tranquilos. Para quê? Para você sentir as profissionais. Porque nem sempre a pessoa que te atendeu, que te avaliou, que apresentou a clínica é a que vai te atender. É a que vai fazer o seu procedimento. Então, você precisa conhecer também como é feito o procedimento. E pede para ver as coisas, entendeu? Eu mesmo, quando eu estou preparando os meus procedimentos, eu não fico assim, olha, a agulha.
e abro. Eu não faço isso, até porque muitas vezes as pessoas têm aflição de agulha, já tá nervosa. Eu não abro, só que assim, eu tô conversando com a pessoa e eu tô aqui na frente dela, tipo, eu vou abrindo. Eu não fico falando, olha, agora o seu Botox. E nem fica de costas, né? Que tem algumas que ficam de costas. Nunca, entendeu? Então, assim, eu vou conversando o tempo inteiro com a pessoa, porque eu preciso também criar um vínculo com a pessoa na qual eu vou atender, porque nem sempre o procedimento vai terminar ali. Às vezes a gente fica 3 meses, 6, 1 ano juntos, entendeu? Então eu preciso criar um vínculo. Ela não pode chegar e ela ser uma estranha. Então tudo isso também vai influenciar em como escolher a clínica que você vai fazer o seu procedimento. Você precisa se sentir à vontade. A partir do momento que você, tem alguma coisinha ali, não é o momento de você fazer. Você falou da questão da idade, né? Existe um caso de uma pessoa famosa, que é o Cristiano Ronaldo. Quando ele saiu, que ele jogava no Real Madrid na Espanha, ele foi jogar na Juventus da Itália, ele tinha 36 anos. E aí fizeram uma avaliação nele e identificaram que a idade biológica dele era de 26 anos, a idade cronológica de 36 e a idade biológica de 26 anos. Você poderia explicar para a gente um pouco melhor o que significa idade cronológica e idade biológica? Sim. A idade cronológica é a idade que a gente tem. Então, hoje eu tenho 33 anos. E a idade biológica é a idade que a nossa célula apresenta ter, tá? Então, sabe quando a pessoa fala assim, nossa, mas você tem um rostinho de 20. Então, ali você tem as suas características, a sua fisiologia é diferente da sua idade cronológica. Então, você não tem características da idade que você tem, é diferente, tá? E isso acontece também com pessoas que têm 30 anos, idade cronológica, e aparenta ter 40. Então, a idade biológica nem sempre vai ser menor, tá? Ela pode ser igual, inferior ou superior, tá? Igual é muito difícil a gente encontrar. Tipo, você olhar uma pessoa e falar assim, nossa, você parece mesmo que tem essa idade. E como que faz essa análise, Tamires, da idade biológica? Então, a idade biológica, a gente faz por mapeamento genético e alguns outros exames mais específicos para a gente identificar. Tá, então são exames pontuais. São exames pontuais. Tem inclusive o caso de um asiático, eu não sei qual a etnia, se ele é japonês ou se ele é chinês, que ele tá passando por procedimentos para que a idade biológica dele diminua, né? Então, ele está passando com profissionais ali, nutricionistas, está fazendo dietas diferenciadas e está passando por tratamento celular. Fazendo as renovações de células, que aí você disse que são 30 dias, ele está fazendo um procedimento para que essa renovação ela seja menos longa, né? Mais curta, né? E teve uma reportagem recente dele que ele tem 55 anos, mas ele tem uma idade biológica de 29 anos. Existe esse tipo de tratamento? É possível fazer esse tipo de diminuição da idade biológica? Então, hoje, com as pesquisas que estão acontecendo, é possível, sim. Uma que você pode ver pelo caso dessa pessoa, né? Eu não cheguei a ver a reportagem, eu não vi, não conheço. Mas é possível, sim, hoje, com o uso da célula-tronco. Ainda está em estudo. Então, estão sendo feitas várias pesquisas, testes, enfim. Mas é possível, sim. Então, a célula-tronco a gente encontra ali tanto no cordão umbilical como no dente. Por isso que a gente até brinca. Fala assim, quando o dente do filho cai, guarda o dente. Porque ali é rico em célula-tronco. A gente não quer usar, a gente não quer precisar, mas infelizmente a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, aí a gente acaba nessa brincadeirinha até guardando. Mas, sim, estão sendo feitos pesquisas, testes, e ao que tudo indica, é possível, sim. Eu só fico pensando, por quê, né? Por que
Porque fica muito descaracterizado uma pessoa de 50 anos aparentar ter 20. É diferente de você ter 50 anos e aparentar ter, tipo, 45, 40, que é um processo que a gente fala de mais naturalidade, né? E hoje está faltando um pouco isso também, tipo, essa mão de naturalidade nos profissionais. Os profissionais estão perdendo um pouco o time, assim, estão fazendo tudo e as pessoas falam harmonização. Mas não é harmonização, porque a harmonização mais nada é do que melhorar as nossas características, né? Melhorar as nossas necessidades, mas sem fazer as alterações de características, sem mudar o nosso RG. E, infelizmente, as pessoas estão se perdendo nisso daí e estão virando outras pessoas. Os exageros, né? Tem que tirar outro RG. Exatamente. Às vezes você olha e você fala assim, nossa, tipo... Não é mesmo. Não é. Tamires, vamos falar sobre o que a gente está vivendo, sobre a ansiedade, sobre esse estresse psicológico, né? Sobre as nossas conexões, sobre relacionamentos que acabam sendo tóxicos, Sim. não necessariamente amorosos, mas às vezes até na família. Como que a nossa saúde mental impacta no envelhecimento? Então, é mais ou menos naquela situação do sono que eu falei, né? Se a gente não desliga, se a gente não para, a gente não consegue produzir hormônios que são essenciais, tá? E a gente consegue até ver visivelmente, a olho nu, esses impactos. Todo mundo já ouviu falar do melasma. O melasma, a gente acha que ele é só decorrente do sol, e não é. Ele é um processo emocional também. Se o nosso emocional não está em equilíbrio, se o nosso psicológico não está em equilíbrio, se a pessoa ela tem a tendência a ter o melasma vai subir. Tanto ele que ainda vai não aparecer. se sabe, né, a causa. Exatamente. De E não fato, do existe melasma. a cura, né? Existe o tratamento do melasma. Então, assim, vocês precisam ter cuidado, vocês que fazem procedimento, que vão atrás do tratamento do melasma, porque não existe cura. Então, quem virar para vocês e falar assim, vem aqui que eu tiro o seu melasma. Não, gente, não faça isso, porque não existe. Não existe nenhum artigo científico, não existe nenhuma pesquisa comprovada que fale que existe a cura do melasma. Então, a Dai também é da estética, ela sabe. É um tratamento, assim, longo. E eu falo que, por mais que o paciente não sinta dor, é um tratamento dolorido. E controle, né, Tamires? Sim, controle total. Entender que não controle tem cura. de alimentação, de hidratação, de as suas atividades físicas, se você vai fazer no sol, não vai fazer no sol, controla muito o seu psicológico, então tudo isso tá ali conectado o tempo inteiro. A gente vai falar de intestino, aí o Bruno vai te fazer uma pergunta, eu queria entender se essa pergunta vai caber no melasma. Tá. Porque o melasma também é associado também com a saúde do intestino, né? Sim. Bom, tá meio que repetitivo, que eu sempre falo, quando a gente fala aqui de desenvolvimento de doenças emocionais, do transtornos, etc., eu sempre falo aqui que o intestino é o segundo cérebro porque ele tem a maior quantidade de células nervosas, que são os neurônios ali. E dentro do intestino tem tem algo chamado microbioma. Microbioma é um conjunto de bactérias, né, que se formam ali para poder dar vertentes em algumas questões de renovação celular, entendimento da digestão da alimentação, etc. Eu queria entender de você, como que a questão do microbioma ele pode influenciar na questão de envelhecimento e na questão da transposição de algumas patologias de pele ou até mesmo da questão psicológica. Você falou assim, eu sempre digo que o intestino é o segundo cérebro. Você não diz, ele é. Ele é considerado, sim, hoje já foram feitos estudos aí, sim, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? O nosso cérebro mesmo, ele dita as regras.
mas o nosso intestino ele dá as coordenadas. Então, assim, se o nosso intestino não estiver funcionando bem, não estiver na sua função adequada, a gente vai ter disfunções aí. Então, assim, a gente consegue perceber o quê? Se o intestino não está funcionando bem, normalmente a gente tem o quê? Cefaleia, dor de cabeça. A gente tem edemas, que são inchaços, principalmente em regiões periféricas. Então, pés, pernas, braços, mãos, enfim. Então, assim, o intestino, ele está totalmente ligado a essa situação, principalmente de envelhecimento. E principalmente na questão de idosos, porque os idosos eles têm um processo de diminuição metabólica. E isso vai acarretar lá por causa do intestino também. Eu não sei se todas as pessoas sabem disso, mas o idoso, quando ele já está numa idade avançada, que a gente até fala, volta a ser criança, volta a ser bebê, a gente percebe muito isso no intestino dele. O intestino dele, a função dele volta a ser como o de um bebê. Como? Até na questão das fezes. As fezes não são mais densas, elas são igual de um bebê. E isso está muito voltado ao microbioma do intestino, entendeu? A função ali do intestino, porque a gente vem num processo de crescimento. E aí a gente estabiliza e a gente começa a cair. E esse microbioma dele também vai caindo. Com isso, ele está mais suscetível ao quê? As infecções, as doenças crônicas, as mais diversas patologias que a gente diz, patologias da idade, né? Então, diabetes, osteoporose, tudo isso ali está voltado à parte do microbioma dele. E como cuidar desse intestino? Nutrição e hidratação, gente. Não adianta também você comer super bem e não ingerir água, tá? Quando eu falo hidratação, não é suco, não é refrigerante, não é energético, é água, tá? Água, a gente precisa tomar água. 2 litros de água por dia? Não. Igual sono, 8 horas por noite? Não, varia de pessoa para pessoa, tá? Quem pode te dizer ao certo quanto de água você precisa ingerir é um nutricionista ou um nutrólogo, tá? Eles vão fazer um estudo ali com o seu peso, o seu biotipo, enfim, e vão determinar ali quanto que você precisa. Mas sem uma nutrição adequada, sem uma hidratação e mesmo atividades físicas, porque a atividade física mexe bastante com o nosso intestino. E você é da área, você sabe, tem aquela massagem lá, a drenagem, que também ajuda muito a gente nesse processo de função do intestino. Então, se você tá com o intestino mais preguiçoso ali, marca uma drenagem, gente, que vocês vão ver a diferença. Eu já ouvi falar que a questão da ingestão de água, já ouvi falar que a cada 20 quilogramas que as pessoas têm, você precisa ingerir 1 litro de água. Tem uma continha, né, que os nutricionistas falam, que é o seu peso vezes 35 ml. Aí esse é o total de água que você tem que ingerir por dia. Eles fazem mesmo. Para você ter um panorama do quanto por dia, porque fica muito essa dúvida. 2 litros é o mínimo, mas tem uma pessoa que pesa 80 quilos, 2 litros não vai ser o suficiente. Exatamente. Não, assim, não vai nem fazer uma cócega ali. E aí a pessoa, às vezes, tá ali comendo fibra e não toma água, né? Tem isso. E, às vezes, a pessoa tá num processo de desidratação tão grande e não percebe. E é a que eu falo, a pele fala e a gente não para escutar, não para prestar atenção. Então, às vezes, a gente tá ali na frente do espelho e vê que nem uma poeirinha, assim, normalmente nessa área, entre a sobrancelha, na testa, enfim, aí ali é uma renovação celular. Só que a gente consegue ter essa percepção por falta de hidratação. Então, assim, a pele, ela dá sinais o tempo inteiro. A gente só não para prestar atenção. E eu, como trabalho com a pele, eu sempre brinco assim, faço esse alerta, falo assim, poxa, se o coração ele te dá um sinal, o que você faz? Você vai lá no médico, cuida.
Se o estômago dá um sinal, você vai lá, cuida. Por que que a pele, ela tá gritando pra você e você não cuida? Por que que você não toma água? E Tamires, uma dúvida. Afinal, somos 70% água Água. ou 95%? 70% água. Porque tem algumas pessoas que falam 95%. 70% água. Tá. Tá vendo, gente? Nosso corpo é 70% água. Por que não beber água? Água pede água, gente. Pele fica boa, cabelo fica bom. Tudo fica maravilhoso. E se você tiver esse cuidado de ingerir a água, ter o cuidado diário com a sua pele, provavelmente você nem precisa fazer os preventivos de procedimento estético. Você deixa para fazer lá quando realmente precisar. Entendeu? Estende bastante, né? É isso que o Totalmente. pessoal tem que pegar aqui agora, nessa live, né? É. Esse ouro. A gente tá falando de intestino, a gente tá falando de água e a gente tá Isso. falando de envelhecimento. Intestino segundo o cérebro. Cuida dele, você vai envelhecer bem. Sim. Beba água, porque somos 70%, você vai envelhecer bem também. São 2 segredos fácil que você tem E isso você vê daí no seu que controle. a estética não é só fazer o procedimento, não é você só fazer um botox, um preenchimento, vai muito além. E assim, tá na palma da nossa mão, tá ali no nosso dia a dia, entendeu? Então assim, você ter essa rotina já vai fazer toda a diferença. É o menos é mais, né? E o menos está sendo esquecido. Exatamente. Ó, a Patrícia tá perguntando aqui. Quais são os cuidados básicos no facial podemos adquirir em nossa rotina para ter um envelhecimento saudável? Patrícia, né? Isso. Patrícia, bem legal a sua pergunta, porque é a pergunta que todo mundo faz no consultório pra gente, né? Porque além dos procedimentos, existe os cuidados, tá? Então, assim, saber higienizar a sua pele. Então, você não necessariamente precisa ter um produto específico para higienizar a sua pele. Então, acordou, lava o rosto só com água, tá? Quando a gente lava o nosso rosto, a água sempre de morna para fria. A gente nunca, em hipótese alguma, por mais que esteja muito frio, a gente nunca vai usar água quente no nosso rosto. Por quê? Ela vai acelerar o processo de desidratação e, consequentemente, o envelhecimento precoce da nossa pele. Porque nós temos uma barreira de proteção na nossa pele. E quando a gente coloca água quente ali, a gente vai destruindo essa barreira. E essa água da nossa pele, ela começa a escapar. E a gente começa a ter a desidratação e o envelhecimento da pele. Então, quando isso acontece, a gente tem que repor essa barreira. Como que a gente repõe a barreira ali de proteção? Com a base de óleos vegetais, nunca óleo mineral, tá? Sempre um óleo vegetal, óleo de abacate, óleo de coco. Por quê? Óleo e água não se misturam. Então, a partir do momento que a gente passa esse óleo, gente, não é para ficar passando óleo, ficar encharcado, tá? Quando eu falo passar o óleo, é assim, já vem no conta-gota. É gotinha, massageou bem o rosto ali, pronto, acabou. Percebeu que o rosto começou a ficar oleoso, pega esse óleo e mistura com um creme natural, tá? Não precisa comprar esses cremes caríssimos, tá? Porque também esses cremes não vão fazer milagre, tá? É tudo de como você vai cuidar da sua pele. Então, acordou, lavou o rosto, protetor solar. Gente, vamos lá. Tabu do protetor. Agora é polêmico. Protetor solar não é pra gente usar só quando tá sol, quando a gente vai pra praia. Assim, eu falo que assim, devia até mudar ali o codinome dele, né? Porque o protetor a gente vai passar todos os dias. E se for necessário, a gente vai repassar. Quando que é necessário? Por exemplo, eu tô aqui na luz. Eu não tô no sol, mas eu tô exposta à radiação da luz aqui. Eu preciso estar com um protetor. Porque a gente tem o pensamento que só o sol vai queimar. E não é isso, gente. Qualquer luz queima a longo prazo, mas queima e pigmenta sim a nossa pele. E a pigmentação dessa luz aqui, luz de estúdio, luz de celular, computador, é mais difícil de tratar do que a pigmentação do sol. Então, acordou, protetor solar. Ah, doutora, mas eu esqueci de passar o protetor solar. Agora vai uma dica para vocês e para vocês que estão em casa. Protetor solar do lado da escova de dente.
Acordou, escovou os dentes, passou protetor. Não passou protetor, então você não escovou os dentes, porque estava do lado. E assim, com uma mão você escova, com a outra você passa o protetor. É coisa rápida. Passou o protetor, mulheres que têm o hábito de se maquiar, pode se maquiar normal. No meio do dia, pode repassar o protetor, tá? Ah, doutora, mas assim, eu me maquei, eu não consigo passar o protetor de novo. Então, busca um protetor com cor. Não é base com protetor. É um protetor com cor. São coisas completamente diferentes. E hoje em dia tá? até nosso pó já tem, né? Tem. Dá pra só dar uma batidinha, você já tá protegido. Não, é assim. E assim, você encontra esses face nude. Que face nude é um protetor com cor, mas que ele se adapta a qualquer tipo de pele. Então, qualquer cor de pele. Então, não tem como você errar o tom. Dá a batidinha ali, ele vai fixar, acabou, você tá protegido. Fez o seu dia, tudo que você tinha para fazer, trabalhou, estudou, enfim, saiu, se maquiou, chegou em casa, lavou o rosto. Gente, não dorme maquiado, pelo amor de Deus, que isso acelera o processo de envelhecimento da nossa pele. A nossa pele, quando a gente dorme, lembra que eu falei que tudo desliga? Quando a gente desliga, a pele respira. Ela precisa respirar, então tira a maquiagem. Tirou a maquiagem, aí você vai usar uma vitamina C, um hidratante. Outra dica para vocês, olheira. Olheira, eu sempre indico um hidratante para olheira, só que normalmente o hidratante para olheira é um pouquinho mais caro. Então, essa dica vale ouro para vocês. Sabe aquele hidratante labial da Nivea? Sim. Que a gente passa no lábio? Quando você lavar o rosto, passar o seu creme, hidratante, tudo, hidrata o lábio, não esquece de hidratar o lábio, tá, gente? Hidrata o lábio e, ó, aquele hidratante na olheira. Lábio já coloca na olheira. Nossa, gente, é assim, fica maravilhoso. 15 dias, aí vocês voltam aqui para me contar como ficou. Tamires, e falando de protetor, vamos falar do fator de proteção que a gente tem 20, 30, 70, até 90, né? Sim, nossa, até mais. É difícil encontrar 100, assim, mas tem. O pessoal não entende o tempo de reaplicar. Eles acham que passar um fator 70 quer dizer que você está protegido o dia todo. E não é exatamente isso. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Qual é o intervalo que a gente tem que reaplicar o protetor? Sim. Primeiro de tudo, o que a gente tem que focar? Se o protetor que a gente está usando é próprio para o rosto, tá? Então, esses sandals da vida, eu mesma nunca vi um sandal escrito face, rosto, enfim. Sempre corpo. Então, nunca do corpo vai no rosto. Nunca. Tá. Se a gente passar o do corporal no rosto, você vai estar protegido? Vai, mas entre aspas, tá? E vai ficar oleosa a pele. Porque a tendência dele é ter esse óleo, porque lembra que eu falei lá da barreira de proteção? Sim. Então, ele tem mais esse óleo na composição dele, tá? Quando que a gente vai fazer as repassagem do filtro solar? Normalmente a gente indica, se for um fator 15, 20 mais baixo, pelo menos tipo, a cada 3 horas passar, principalmente se você tá luz assim, que nem a gente tá. Se tá na praia, molhou, piscina, tudo, você pode colocar aí menos tempo. 1h30, 2 horas, vai passar. Fototipo alto. O que é um fototipo alto, gente? Peles negras. Tem que passar protetor solar. Sim, peles negras mancham. E mancham, assim, bem. E é difícil de tirar a mancha de uma pele negra. Então, tem que passar o protetor solar, sim. Porque normalmente não fica vermelha, né? Não fica Aí você vermelha. acha que não tá queimando. Não fica vermelha, mas mancha. E é mais complicado de tirar a mancha. Tá. Vamos responder uma pergunta aqui? Claro. A Célia está perguntando, Tamires, é verdade que esse tratamento químico agridem mais o melasma? Pois eu já fui em dermatologistas que indicaram pomada Vitacid Plus e outras que causam descamação na pele. Peraí que eu acho que tem uma continuação. Isso é uma agressão, uma vez que o melasma acaba se tornando uma defesa no organismo com aquelas pigmentações. Agora tem laser Lavian, é seguro, mas ela quer saber do melasma e dessa pomadinha. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
Desculpa. Muito cuidado com o melasma, porque assim, ele é uma reação da pele, tá? E a gente não pode usar nada que é agressivo no melasma. Então, nada abrasivo, nada que vai sofrer descamação. Existem peelings que são indicados para o melasma, mas eles não são agressivos, tá? Então, tem que tomar o cuidado. Eu falo que o melasma é um bebezinho, você tem que tratar ele ali com cuidado. A gente já falou que o emocional mexe com ele. Então, imagine, você está tratando o melasma, aí você vai descamar a pele, já vai mexer com a autoestima da pessoa, tudo vai agravar mais ainda esse melasma. Então tem que tomar cuidado sim. E essas pomadas, principalmente pomadinhas de farmácia, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Porque ali é padrão. E o melasma não tem padrão. Você tem que entender que camada de pele que ele tá, qual é esse tipo de melasma, se o melasma tá ali só no rosto, se ele tá espalhado já pelo corpo. Então tem que tomar esses cuidados sim. Você citou aí o laser Lavian, que acho que ela citou. O laser Lavian pode sim ser feito para o melasma, tá? Normalmente nós não indicamos laser para o melasma. Por quê? Porque ele faz aquecimento da pele. E o melasma, ele adora o que é quente. Então, quando a gente põe qualquer coisa quente na pele, o que ele faz? Oba, tô aqui. Ele aparece. Só que o laser Lavian, ele é indicado sim para um melasma, por quê? Normalmente, os outros tipos de laser que a gente tem aí no mercado, eles vão agir diretamente nos melanócitos. Melanócitos são as células de proteção de pigmentação da nossa pele. O laser Lavian, ele age nas moléculas de água. Então, o que ele faz? Ele acalma esse melasma. De vez ele agitar, então de vez eu jogar algo quente lá nos melanócitos e agitar ele, eu acalmo ele. Então, o que eu faço com o laser Lavian? Normalmente, quando a gente faz o laser, algumas pessoas relatam que parece que o melasma subiu, tá? Gente, o melasma é isso mesmo, ele sobe, tá? Não é que, quando a gente fala apareceu é porque ele subiu, porque ele está na camada mais profunda lá da nossa pele. Qualquer coisinha, ele sobe. Então, o que acontece? Algumas pessoas relatam que esse melasma subiu. E é isso mesmo que ele faz, porque o Lavian, ele primeiro puxa e depois ele desce. Entendeu? Como se fosse um estresse. Como se fosse... causa um estresse ali para... Exatamente. Então, assim, ele eu falo, quando eu vou explicar do laser Lavian, esse puxar e descer, é igual o asepsia. O asepsia, ele é para combater a acne. Só que quando você começa a usar a asepsia, o que acontece? Aparece mais acne. Porque as acnes internas começam a subir. E aí ele faz todo o processo dele lá. Porque ele é bactericida, então ele vai colocando tudo para fora. Então o Lavian faz a mesma coisa. Ele sobe e depois ele desce. Só que aí depois você tem que ter o controle ali do melasma. Eu vou aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho da minha conduta em relação ao melasma, que a gente aplica lá na clínica, tá? Então, você quer tratar melasma, procura ver se esse profissional vai te perguntar tudo o que a Tamires falou aqui sobre o intestino, sobre a água. Quando chega na clínica, a primeira coisa que eu faço é: como que é seu intestino? Como assim? É uma pergunta meio desagradável às vezes, né? Mas funciona todos os dias? Quantas vezes ao dia ou na semana? A mulherada sofre muito com isso, né? O que você toma de suplemento para ver se isso não está interferindo no seu intestino também. Então, e o emocional? Tá passando por alguma situação complicada? Não precisa falar qual que é a situação, mas isso é importante para a gente saber em questão do melasma, porque senão a gente não consegue tratar. Então, tem algo que eu adoro usar no melasma, que é a ozonoterapia, que a gente pode falar em outro momento. O ozônio é incrível. Então, precisa tratar esse intestino. Desparasitar, que eu também queria te fazer uma pergunta sobre isso. Eu falo bastante desse protocolo para as minhas pacientes. Desparasitar, porque senão o intestino não vai receber nenhum nutriente ali. Às vezes a pessoa nunca desparasitou depois de adulta, porque o médico também não fala isso, né? Não. É muito difícil. E às vezes a gente tá ali, vamos dizer, nós como profissionais, se matando para entregar o melhor resultado e nada fica bom, nada fica bom. Você fala, não é possível, não é possível. E se as pessoas pararem para prestar atenção, na ficha de anamnese tem perguntando do intestino. E o pessoal acha uma pergunta assim boba, e não é. Pra gente faz total diferença saber como funciona esse intestino e quantidade de água que a pessoa ingere. Faz total diferença. Então, para aquela pessoa que perguntou lá como saber se é uma clínica idônea,
Ver se o profissional, quem está te fazendo, né, essas perguntas, se é exatamente uma biomédica ou uma esteticista, e veja quais são as perguntas que ela vai te falar, se ela vai pedir algum exame, se ela entende sobre esses exames, se ela vai tratar seu intestino. Então, o melasma é muito isso, gente. Não é só peeling. Não dá para ir direto no peeling, você vai só agredir, às vezes melhora, e aí depois de 1 mês, 2 meses, vem o quê? Efeito rebote. Nossa, e quando vem esse efeito rebote, aí você não sabe se você sente e chora, o que você faz, porque você fala, nossa, tudo que eu fiz até agora. Não, e o paciente fica frustrado, né? Porque ele fala, nossa, eu fiz um monte de tratamento estético e não adiantou. E a culpa é sempre do profissional, né? E muitas vezes você vai ver o paciente está lá na praia. Não que não possa ir para a praia, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Não é que porque você tem melasma, você está num tratamento de melasma, que você não pode ter vida. Pode, mas existem os cuidados. E eu recebo muito paciente com melasma que fala assim, doutora, mas eu não tomei sol no rosto. Se você tomar sol na pontinha do dedão, o melasma ativa. Porque ele é sistêmico, gente. Ele tá em tudo. Ele não tá só no rosto, é que no rosto que ele sobe. Mas ele é sistêmico, então não tem isso. Ai, doutora, não, eu passei protetor, eu usei chapéu, eu não tomei sol no rosto, mas o melasma apareceu. Aí você vai ver, a pessoa ficou ali igual um frango assado virando na areia. Gente, não faça isso. Se você não quer envelhecer num piscar de olhos assim, não faça isso. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo de exposição que o sol faz bem para a pessoa ou que ele é maléfico? Eu já vi alguns estudos falando que 30 minutos você pode ficar exposta ao sol sem proteção solar. É isso mesmo, Tamires? Depende do fototipo da pessoa, tá? Por exemplo, eu sou um fototipo 1/2. Só uma pincelada rápida que a gente está falando de fototipo para vocês que estão em casa poderem entender o que é isso de fototipo. Fototipo, cada pessoa tem o seu fototipo, tá? Como que a gente sabe o fototipo da pessoa? Quando a pessoa vem na clínica, a gente pergunta, quando você toma sol, você se bronzeia, você fica vermelho? Então, já é uma dica aí também de quando você vai procurar uma clínica, porque a pessoa, ela precisa, o profissional precisa entender qual é o seu fototipo, porque nem todos os procedimentos podem ser feitos para todos os fototipos, tá? Então, que nem no meu caso, eu sou uma pessoa que se eu tomar sol, eu fico vermelha, aquele vermelho camarão, saiu vermelho, eu tô branca de novo. Então, eu não bronzeio. Eu não fico com marca de biquíni, nada. Então, eu sou um fototipo 1/2. O 2, vamos dizer, porque o 1 a gente fala que é o albino. O albino, ele não tem barreira de proteção nenhuma ali, contra a exposição solar. Então, eu sou ali um fototipo 2, vamos dizer assim. E aí, você vai perguntando e vai classificando ali os fototipos. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, Day, acho que a gente tem até o 6. Do 5 para o 6. Do 5 para o 6. Porque tem a tabela do Patrick, né? Fitch Patrick. Gente, os nomes são tudo... Eu vou pesquisar pra gente falar direitinho aqui. Esse aí. Então, e aí tem a classificação ali dos fototipos, né? Então, essa questão de exposição solar depende do fototipo. Eu sou uma pessoa que se eu ficar 30 minutos no sol, eu já vou sair meia rosada, entendeu? Eu não vou sair queimada, mas eu já vou sair rosada. Então, você precisa também entender o fototipo, como que é o processo da pele dessa pessoa para fazer a melhor indicação para ela. Falar, você pode ficar... E também tem a questão do horário do sol, né, gente? Então, assim, quando a gente fala assim, vai ficar exposta ao sol, você pode ficar exposta de 2 horas. Você não vai lá meio-dia ficar sem proteção solar nenhuma ali. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. E essa questão do sol, ele pode mudar metabolismo, pode mudar aspecto físico? Porque eu tenho um depoimento. Me conta. Assim como você, eu devo ser o fototipo 0. Se tivesse, você tava ali. Então, o que aconteceu? Eu fiquei exposto ao sol, juro pra você, não passou de 30 minutos. E eu entrei em estado de insolação, então eu fiquei 4 dias ali com febre, enfim. Quando acabou, claro, né, corpo totalmente vermelho, quando os sintomas passaram,
e a pele, eu comecei a descascar, né, trocar de pele ali, eu nunca tive muito pelo no corpo. Sempre tive no rosto, mas no corpo não. E a partir daí, desse momento, eu comecei a ter mais pelo no corpo. E eu passei algum tempo depois, 6 meses, 1 ano depois disso, toda vez que eu suava, a minha pele começava a descascar. E a pele seca não tinha essa reação. Mas toda vez que eu suava, a pele começava a descascar, passava a mão assim e saía a pele na mão. O que aconteceu nesse caso em específico? Essa questão da exposição solar, se eu não me engano, existem 7 camadas de pele, né? Pode ter atingido as outras camadas para que tivesse esse tipo de reação? Nossa, Bruno, você tomou sol e foi quase um fenol na sua pele, né? Foi. Que olha, sim, pode acontecer sim. Então, essa questão da sua exposição solar, a intensidade que foi, como foi, você pode ter pego ali uma camada de pele mais profunda. Então, a gente tem a derme, epiderme, então ela pode sim ter literalmente descamado e ter tirado a primeira camada de pele ali, a camada de proteção mesmo. Não que não regenerou. Regenerou porque a gente está vendo que regenerou. Mas você pode sim ter tirado essa primeira camada e isso pode ter... Foi uma queimadura? Ou não chegou a ser? Deu bolha. Então pode ser considerado uma queimadura. E um grau elevado, né? Porque... Se eu ficar exposta ao sol, eu fico bem vermelha. Então, assim, dá insolação. Insolação é aquele que dá aquele frio. Então, aquela febre interna e me dá bolha. E na hora o sol tá gostoso, né? É depois que vem. Eu não fico exposta ao sol. Não é nem questão porque eu sou da área. Não, eu já sou uma pessoa que eu não... dá pra ver, né? Eu e o sol, a gente não conversa muito, entendeu? Não gosto. E assim, quando a gente vai pra praia, assim, eu vejo aquelas pessoas expostas, começa a me dar uma aflição. Literalmente, sabe aquela... Mas nenhuma parte do corpo você toma? Coisa pouca, assim, vou ficar exposta ao sol. Ali é 10 minutinhos, então assim, levei as minhas filhas lá no mar. Normalmente, tipo, é o meu marido que vai e eu fico lá no guarda-sol, porque assim... me dá um negócio que eu falo assim, gente, e eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Tem dias que parece que vocês queimam mais rápido, vocês sentem mais do que os outros dias. Vocês já perceberam isso? Já tiveram essa percepção? Quando você tá muitas vezes... Você tá no sol, que nem... você foi pra praia esses dias. Você sentiu que você queimou no primeiro dia. Uhum. Aí, só que em dezembro você foi pra praia e você sentiu que você queimou tipo, lá no terceiro dia. Você já teve algo assim? Sim. Isso está relacionado à hidratação e nutrição da nossa pele também. Que pode ser o que aconteceu com o Bruno também. Tava bem fininha a pele dele. Porque você pode ver que o Bruno, ele, de vez ele está se hidratando com água, ele está tomando suco. Outra bronca. Tá vendo? Então tem que tomar água. Vamos ser exemplos. E a questão do sol? O sol, ele transmite a vitamina D. Uhum. Como fazer essa reposição, já que a pessoa não costuma tomar sol? Aí tem que passar no médico. Primeiro de tudo, não é porque a pessoa não toma sol. Eu acabei de falar pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de sol. Só que todas as vezes que eu fiz o exame, eu nunca precisei fazer reposição de vitamina D. Então, assim, eu ainda não cheguei nesse estágio de ter que fazer a reposição. Quando eu tiver que fazer a reposição, aí é indicação médica. A gente falou da questão de hidratação, da nutrição, do sono. E a questão da suplementação? Existe... Porque eu imagino que exista... A nossa alimentação ela não é completa. Então a gente precisa de alguns suplementos para poder equilibrar essa alimentação. O que você pode dizer do ponto de vista de suplementação para que as pessoas envelheçam melhor, da questão de idade biológica, esse tipo de coisa, da questão da pele e da questão até metabólica? O que você indica de suplementação? Então,
A suplementação, ela é de extrema importância, de extrema importância. Eu tô até em déficit, porque eu não estou fazendo a minha. E eu consigo perceber isso na minha pele mesmo, unha, cabelo. Então, assim, tá dando sinais e eu ainda não parei para prestar atenção. Eu tenho até um paciente que eu brinco muito com ele, que eu falo assim, eu acho que não é possível, você não tem fome, porque ele faz a suplementação dele de manhã, logo quando ele acorda. E assim, ele toma vários tipos de suplemento. Só que como a gente sabe qual é o suplemento que eu tenho que tomar? Gente, tem que fazer exame, tá? Não adianta você pegar, virar, que nem a Dai virar agora pra mim e falar assim, doutora, qual suplemento eu tenho que tomar? Gente, se eu for indicar um suplemento pra ela, vai ser assim, os suplementos básicos, tá? Que a gente vai usar. Só que como que eu sei o que realmente você precisa? Tem que fazer exame, tem que ter um acompanhamento médico. Normalmente, endócrino, existem alguns nutrólogos que já estão trabalhando com essa parte, também até a questão de soroterapia. Sim. Então, assim, é bem bacana, só que precisa, sim, ser feita a suplementação. E as referências, elas são válidas para todo mundo, Tamires? Por exemplo, o pessoal fala que para a mulher o ideal é de 50 a mais na vitamina D, né, que a gente está falando. Essa referência, ela vale para toda mulher? Se ela estiver abaixo disso, ela viu o exame dela, o médico falou que tá ok, que acontece muito hoje em dia. Ela fala, não, quero subir um pouquinho. O que ela tem que fazer? Ela já pode suplementar? Ela mantém esse 50, tá ok? O que você fala sobre isso? Mulher ainda é um pouco mais complicado da gente falar, porque tem toda a variação hormonal, tem a questão de entrar na menopausa, então isso mexe muito com o corpo, com o hormônio, enfim. A minha indicação, nunca aumente o suplemento, nunca faça a sua suplementação por conta própria, sempre com a indicação de um profissional. E nunca assim, porque a minha vizinha fez, a minha irmã tá fazendo, eu vou fazer. Normalmente, irmãs, primas, mas a gente é tudo família, foi bom para ela. O que é bom para ela nem sempre é bom para você. Então, busque um profissional, faça tudo certinho, faça os exames, mantenha a rotina ali, que aí não vai ter problema. E são exames básicos, né? Você vai lá, tira sangue. Hemograma completo, você consegue ver tudo. E esse hemograma a gente faz a cada quanto tempo? Olha, o hemograma, pelo menos a cada 6 meses é bacana a gente fazer, tá? Eu, dependendo de qual procedimento que eu vou fazer no meu paciente, eu peço para ele trazer o último hemograma, se foi nos últimos 2 meses, senão eu peço para ele fazer, principalmente quando a gente vai entrar com a parte de enzimas. Sempre peço para ver como que tá. E tem algum exame que você consegue ver a questão do envelhecimento, se ele tá acelerado, se ele tá ok no hemograma? Não. Não. O hemograma a gente vai ver mais a fundo ali. É uma parte celular, mas não é uma parte celular voltada para o envelhecimento. É mais uma parte celular voltada para patologia. Vou te fazer uma pergunta que está fora do script aqui, mas ainda na questão da nutrição. As frutas. Quando se ouve, você deve comer frutas, a gente entende que a fruta é um alimento que deve ser consumido em excesso. Porém, a fruta, ela tem, algumas frutas têm um líquido chamado frutose, né? Uma substância, né? E essa substância, ela é rica em açúcar. E o açúcar, ele é inflamatório. Uhum. O que você pode dizer em relação às frutas assim? Porque se a gente faz a ingestão de grande quantidade de açúcar, provavelmente isso vai refletir na pele, isso vai refletir em partes do corpo. O que você pode dizer em relação às frutas? Assim, quais são as melhores frutas que devem ser consumidas e como devem ser consumidas para que a nossa pele responda com melhor qualidade? Tá. Primeiro de tudo, na sua frase já tem um erro. Você falou assim, as frutas devem ser ingeridas em excesso. Não é em excesso, é na quantidade certa, tá? Porque realmente, se você ingerir em excesso, ela vai desencadear a frutose.
tá? E isso pode desenvolver diabetes. Sim, gente, existem pessoas diabéticas o uso não, né? Ingerir excessivamente frutas, tá? E existem frutas que têm mais frutose do que as outras. Na questão de cuidar da pele, de ter esse olhar mais cuidadoso na parte de nutrição, seria sempre bom a gente fazer a ingestão, né, de frutas mais antioxidantes, voltadas à vitamina C, então laranja, frutas ácidas, né, laranja, abacaxi. Eu sempre indico pelo menos uma banana por dia, porque é fonte rica de potássio, então evita cãibras, ajuda muito no processo inflamatório. Então, a gente pode ingerir todos os tipos de fruta, mas se você tem essa tendência de, eu como mais fruta ao longo do meu dia, busque sempre frutas mais antioxidantes, mais ácidas, voltadas à vitamina C. Cuidado com os açúcares ali em excesso. O açúcar ele tem um processo no nosso corpo, nas células, que chama glicação. Uhum. A frutose, o açúcar da fruta também causa isso? Causa. É a mesma coisa. A mesma coisa. A glicação eu costumo falar, em grosso modo, assim, que é como se fosse aquela caldinha do pudim Isso. que a gente está fazendo e ela gruda, faz aquele mareado nas células, nos fibroblastos, e aí Isso. você pode explicar isso mais mesmo. a fundo. A diferença é que na fruta não vai ter tanto açúcar assim do que você pegar tipo, uma bala e comer. Isso. É um processo um pouco mais refinado ali. Mas sim, tem o mesmo processo e ambos podem desenvolver a diabetes. Principalmente o suco, né? Que é onde a gente extrai mais ainda a frutose. A gente acaba tirando todas as vitaminas, porque normalmente quando a gente faz o suco, o que a gente faz? Peneira. E aí toda a vitamina, tudo fica ali na peneira. Aí você só toma o doce, entendeu? Por isso que normalmente pediatra não indica dar suco pro bebê. Fala, dá água. A gente que tem o hábito de dar suco, né? Uhum. Mas é um suco, só a fruta, não pus água, não pus açúcar. Não. Mas ali já tem açúcar, você coou, principalmente ser um bebê, você vai coar, você tá dando só açúcar para a criança. Certo. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui de novo para as perguntas, né? Tem uma pergunta aqui da Rafaela Palmira Silva. Pode usar vitamina C e ácido hialurônico na gestação? Se ela não for injetar, pode. Se for só uso tópico, sem problema nenhum, tá? Mas se for fazer injeção, então preenchimento, tem ácido hialurônico, alguns tipos de enzimas, tem vitamina C. Não, então gestantes, nada que for injetável pode, tá? Vitamina C e ácido hialurônico tópico, só sempre dá uma olhadinha ali na formulação dele, tá? E se na formulação tiver algo que é um pouco mais severo, vai estar que gestantes não podem usar, mas normalmente tópico pode. Legal. Tamiris, eu queria entrar agora um pouco mais sobre a questão da estética, né? Sim. Então, eu queria projetar alguns procedimentos que você fez aqui, algumas... Primeiro, quando você se formou, o primeiro atendimento que você fez... Sim, tem a foto do meu primeiro atendimento. Eu ali tão novinha, fazendo o meu primeiro procedimento sozinha, porque assim, o primeiro atendimento que a gente faz é em curso, né? Aí você já tá nervosa ali, você fala, ai meu Deus, mas o professor tá ali, qualquer coisa tá ali. Aí você assumir e falar assim, não, agora eu vou fazer sozinha... É a primeira noite que você fica sem dormir, né? Porque você nunca sabe, porque o medo é de fazer o procedimento, mas o pós tira o nosso sono. Mas você enganou bem, porque nessa foto aqui tá tudo de preto, né? Parece gente. Uma ninja, uma perita que na arte de tá furar. Paramentada. Paramentada. Eu vim de roupa clara, mas quem me conhece sabe que normalmente eu tô sempre de preto, sempre. Então, assim, é uma característica minha.
Eu falo e brinco, né? Que é pra dar contraste, porque eu sou tão branquinha. E aí, quando eu coloco o jaleco branco, porque às vezes algumas clínicas, elas pedem que use branco e tal, eu falo, gente, eu só vê minha sobrancelha, assim, porque... Mas, normalmente, eu tô de preto. E aí, nessa etapa de formação e de desenvolvimento, você acabou atendendo algumas pessoas. Sim, né? atendi bastante. E teve 2 pessoas famosas que você atendeu, né? Vamos colocar aqui quem são, e aí você só diz quem que é, pra gente poder identificar. Essa é a Ticiane Pinheiro. Ticiane Pinheiro. Aí foi num evento especial Dia das Mães. Dia das Mães? Não, Dia das Mulheres, lá na Record, na TV Record. Então eles fizeram um especial do Dia das Mulheres e eu estava lá para a gente falar um pouquinho sobre estética para as mulheres. Foi bem legal. E ela, gente, um amor da mãe dela, né? E a mãe dela parece ser irmã dela, né? Envelheceu bem. Gente, ela é ainda mais linda pessoalmente. E ela é gente como a gente. Ela é... A Ticiane ou a Ticiane? Ele tá falando Pinheiro. de você. Não, a Elo Pinheiro. A Elo eu não conheci. A Elo. Também porque, se eu não me engano, sei. ela deve ter os seus 70 anos e ela tem a Sim. aparência muito jovem, né? Bioestimulador de colágeno. Bioestimulador e os cuidados preventivos, porque a Elo Pinheiro não é só procedimento estético, não. São os cuidados que ela tem. E os cuidados dela não começaram ontem, não. Os cuidados dela lá desde a Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. Você falou do bioestimulador de colágeno. O que seria esse procedimento? Como que é feito? E qual os períodos que devem ser aplicados para que a pessoa sempre mantenha a pele jovem? O bioestimulador de colágeno hoje, ele assim, é a estrelinha da estética, né? Porque todo mundo precisa fazer estímulo de colágeno. Não existe uma pessoa que não precisa estimular colágeno. Ah, doutora, mas por quê? Eu não estimulo colágeno? Sim. Todos nós temos o estímulo de colágeno e esse estímulo de colágeno, quando a gente está ali na fase dos 23 e 25 anos, ele tende a diminuir esse processo de estímulo. Esse estímulo de colágeno que eu estou falando, esse colágeno especificamente, é o colágeno de pele, tá, gente? Que a gente tem outros tipos de colágeno, tá? Então, a gente nasce, cresce, se reproduz, né? A gente vem numa linha sequente de estímulo de colágeno. Quando a gente chega nos 25, essa linha começa a declinar, tá? E aí a gente começa a perder como que eu posso dizer? Os coxinhos de gordura da nossa pele, tá? Então, se você pegar uma foto sua com 25 anos, 23 anos, você vai ver que você tem a maçãzinha do rosto mais aqui em cima, bonitinha e tal. Você olha, hoje, você vai ver que tipo, já tá mais caidinho. Parece que o rosto afina. Só que você consegue ter a percepção do quê? Dos bulldogzinhos, que são umas bolinhas que a gente tem de pele, que esse excesso de pele, a papada. E nem todo mundo tem papada. Pode ter o excesso de pele, porque isso aqui derrete e cai. E aí o estímulo de colágeno vem para salvar a gente. Como? Ele é um produto que a gente aplica, tá? A gente faz a aplicação com cânula. Então a gente faz um furinho, que é o famoso pertuito que a gente usa. Tudo tem anestésico, tá, gente? É tudo muito tranquilo e tudo de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então não é o mesmo produto para todo mundo, não é a mesma técnica para todo mundo, não é a mesma quantidade para todo mundo. São coisas diferentes, são situações diferentes. Então a gente entra com a cânula, faz o pertuito, entra com a cânula e a gente vai depositando esse produto, tá? Depois que depositou o produto, a gente faz uma massagem para iniciar o processo de estímulo. E o que esse produto vai fazer? Primeiro de tudo, ele é um corpo estranho. Tudo que é corpo estranho que entra na gente, o que o nosso corpo faz? Ele faz o quê? Um processo inflamatório. Quando faz processo inflamatório, automaticamente eu tenho uma produção de colágeno ali, porque é o meu cérebro mandando um sinal que ali tem um machucado e eu preciso curar aquele machucado. Então já começa aí.
Se eu não colocasse produto nenhum, também teria o processo inflamatório, porque eu entrei com a cânula. Eu fiz furinhos ali, eu machuquei essa pele. Quando eu coloco o produto e eu deixo esse produto quieto ali, eu tenho esse corpo estranho. O que ele faz? Ele começa a produção de colágeno, ele começa a formar uma película em volta desse produto. Então, assim, é como se eu tivesse a gema do ovo, o produto, e a clara fosse o processo do estímulo de colágeno. Ele começa a fazer barreiras para pegar esse produto. E ele glica esse produto. Quando ele glica, ele acelera a produção de colágeno. Então, é assim que a gente trata. Não é que eu vou pegar essa pele que está caída e vou trazer de volta. Não, mas eu vou grudar ela de volta. Eu vou evitar que ela caia mais. Aí a gente precisa entender, se a pessoa já tem a pele caída, não adianta eu vir com um estímulo de colágeno. Eu primeiro preciso tirar essa pele, tá? E depois produzir colágeno ali, tá? Então aí, a partir dos 25 anos, já pode iniciar o processo de estímulo de colágeno. Dai, vamos ver aqui as outras pessoas que ela atendeu e depois queria fazer um bate-bola com você para ver se a doutora é boa mesmo. Ai, meu Deus. Tava fora do script, mas qual que é a brincadeira que eu queria fazer aqui? Por exemplo, a pessoa tem um bigode chinês, qual que é o procedimento? Aí a Dai vai lá e fala, a pessoa tá com uma ruga no canto dos olhos, Sim. qual que é o procedimento? Só pra gente testar, pra ver se ela é boa mesmo. Tá bom. Aqui você tá com o Gui Santana, né? Isso, Gui Santana, gente boíssima, assim, figuraça. Eu tava tratando a parte do culote dele aqui, dos flancos, né? Que ele tá num processo de emagrecimento e aí queria tirar ali. Só que assim, ele tem que puxar a orelha o tempo inteiro. Então, Gui, continua com seus cuidados, pelo amor de Deus, porque assim, ele é o que ele é na televisão, ele é com a gente, ele é uma figura super gente boa, mas tem que puxar a orelha dele. Mas assim, resultados maravilhosos que tivemos com ele. O dele foi corporal, tá? Muito bom. Corporal. E a gente teve um procedimento aqui de... Isso. Deixa eu só um pouquinho maior pra gente ver. Essa senhora, ela tinha algumas marcas, né, de expressão, bastante. Dá pra ver aqui o bigode chinês, Mais a acentuado. olheira. Né? Sim. Dá pra ver algumas marcas. Qual que foi o procedimento aí? Então, aqui a gente fez, na verdade, um tratamento. O que é o tratamento? É a junção de procedimentos, tá? Só que a gente consegue observar nela o quê? Ela tinha um ar de cansada. Por quê? Porque ela tá perdendo os coxins de gordura, tá tendo esse derretimento que a gente fala da pele, porque realmente derrete. E tá perdendo o estímulo de colágeno. Então, olha como a olheira dela vem aqui para baixo, como ela tem o nasogeniano, que é o bigode chinês marcado aqui, porque ela perdeu a estrutura da bochecha. E olha a marcação aqui da mandíbula dela, como tá arredondada. Tudo isso daqui é porque ela precisa o quê? Processo de estímulos de colágeno, tá? No caso dela aqui, a gente trabalhou botox na terço superior, então testa, glabela e olhos, mas tá vendo ali que ela ainda continua com a marcação entre as sobrancelhas? Porque ali quebrou tecido, então ali perdeu o colágeno. Então não adianta ver só com botox que a gente não vai corrigir. Então ali precisa estimular colágeno. E a gente trabalhou ela com os estímulos de colágeno e preenchimento. Como ela tem profundidade já no bigode chinês, a gente preencheu aqui o bigode chinês dela também e um pouquinho da olheira. Ressaltou bastante os olhos, né? Se Sim. você olhar... Olha como abriu o olhar dela e tira esse ar de cansaço. Então, assim, foram poucas coisas que a gente fez, mas que trouxe naturalidade no processo de envelhecimento dela. Não é que a gente paralisou o envelhecimento dela, mas trouxe uma naturalidade para ela, entendeu? Bom, então vamos deixar essa imagem aqui. A gente vai usar esse exemplo aqui para a gente poder pedir as indicações aqui para a doutora. Doutora, testa. Qual que é o procedimento? O que deve ser feito? Os componentes químicos aí para poder ter um melhor resultado para tirar a ruga da testa? Então, no caso dela, como eu falei, a gente fez só o botox.
Mas se hoje nós fôssemos fazer, eu ia falar assim, vamos esquecer um pouquinho o Botox. A gente precisa primeiro o quê? Trabalhar o tecido dela, estimular colágeno na região, para esse tecido voltar. Porque o que acontece ali, principalmente nessa glabela dela, né, que é entre as sobrancelhas. Pensa num pedaço de papel. Quando a gente dobra o meio, abre, dobra o meio, abre, dobra o meio. Vai chegar uma hora que tá marcado. Não adianta. É mais ou menos o que acontece aqui no caso dela. Quando ela franze a sobrancelha, faz a expressão de brava, por isso que a gente chama ali de bravo, ela pega a pele e dobra. Quando ela dobra, ela quebra o tecido. Ali quebrou. Não adianta eu vir colocar o Botox para ela não fazer mais isso. Ela não vai fazer mais isso, só vai evitar que fique mais marcado. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular colágeno na região. É o bioestimulador? Não. Bioestimulador, existem também pontos que podem ser feitos. A gente não faz bioestimulador em região de glabela. Por quê? A gente tem artéria que passa aqui, então, para a gente não lesionar nada, não ter nenhum problema, a gente não faz estímulo de colágeno ali. Preenchimento, existem profissionais que fazem preenchimento. Eu não indico também fazer preenchimento, porque vai muito seguindo a linha do bioestimulador. Tá, doutora, mas então o que eu posso fazer ali? A gente pode colocar fio para estimular colágeno. O que é esse fio? É um fio cirúrgico que a gente coloca dentro da ruga, tá? Não tem risco de perfurar a artéria, veia, nada disso. A gente coloca ali bem dentro da ruguinha, tira o fio guia, né, que a gente usa, e o fio fica escondido ali. Ninguém vai ver esse fio. Nem ela vai passar a mão, ela não vai sentir fio nenhum. E os fios, existem alguns tipos de fio. Alguns. Qual que é a diferença dos tipos de fio e para que se aplica? Então, existem os mais diversos tipos de fio. Todos os fios, todos em geral, vão estimular colágeno. Por quê? Corpo estranho, processo inflamatório, estimula colágeno. Então, isso a gente já sabe. Qualquer fio vai estimular colágeno. E tem os fios de tração e volumização. O que é tração? Fio garra, é o espiculado, tem um outro que agora eu esqueci o nome. Enfim, esses que são tração é o que a gente passa e puxa a pele. Então, tipo, quer pegar e dar aquela puxada na pele. A gente passa e o fio faz isso, tá? Gente, também, o fio fica lá dentro. Ninguém vai ver o fio. Claro que, assim, os de tração, eles deixam a região um pouquinho mais dolorida, porque puxa. Como que ele puxa? Ele tem umas garrinhas nesse fio. Pensa um fio dental e um monte de garrinha. Quando a gente passa o fio, ele vai entrar normal. Quando a gente puxa, a garrinha abre. Quando ela abre, ela agarra no tecido. Então, ela traz a pele junto, tá? Dá um nozinho, põe pra dentro, acabou. Ninguém viu, não tem corte, não tem sangue, não tem ponto, não tem... É um furinho de nada. E tem os de volumização. Quais são os de volumização? Por exemplo, fio liso, ele é um fiozinho só. O fio filler, né? São 10 fios liso. Então, quando eu coloco, ele tá todo emaranhado. Assim, quando eu coloco, ele abre, ele consegue volumizar a região que eu coloco, tá? E vai fazer estímulo de colágeno. E dentre tantos outros, mas normalmente é volumização, estímulo de colágeno e tração. Ok, vamos falar então do lábio dela? Vamos. Aí você não mexeu. Não mexi no lábio dela, porque ela não quis fazer o lábio. Mas o que você indicaria? Porque a gente tem quantidade de ml, né? Tem uma quantidade que já dá para começar, tem uma quantidade mínima. Se ela falar assim, eu quero 3 ml, dá para colocar? Dá para colocar, só que eu, doutora Tamires, 1 ml, esperar 15 dias, outra ml. Vai trabalhando aos poucos. Sim, por quê? Lábio, quando a gente morde o lábio, o que acontece? Ele incha, a gente perde a referência. E é uma região muito sensível, muito vascularizada. Não dá pra gente vir tipo, com 3, nem eu mesmo não gosto nem de 2 ml. Por quê? Eu coloco 1 ml, ela olha tudo, eu espero 15 dias. Às vezes essa 1 ml já entregou o resultado que ela quer. Porque lembra que eu não posso mudar as características dela? Então não é o que eu quero.
É o que ela quer ter de resultado. Ela quer ter esse resultado, mas quem vai decidir o procedimento sou eu. Tá. Então, é trabalhar as expectativas. Você quer esse resultado? A gente vai fazer esse procedimento. Vai fazer esse, vai fazer aquele, enfim. Quer por 3 ml? Porque tem as pessoas que já chegam assim, eu quero 3 ml. Quer? Ok, vamos fazer a primeira. E você já faz os dois, em cima e embaixo. Com 1 ml só. Você já divide para os dois. Para os dois. No caso dela, seria suficiente. No caso dela, como ela tem principalmente o lábio inferior já para dentro, isso é uma característica de envelhecimento. O nosso lábio, ele tende a retrair, tá? Como ela já tem o lábio mais retraído, provavelmente 2 ml para ela já seria o suficiente, até porque nessa foto aqui não parece, mas na outra a gente consegue ter essa percepção. Ela tem um rosto mais fino, então eu não posso fazer aquela boca de pato. Então, eu tenho que deixar ali pequenininha também. E por que fica, Tamires, aquela boca para frente, assim? Excesso de produto, modo como é aplicado, porque existem as mais diversas técnicas, né? Você pode fazer com agulha, você pode fazer com cânula. Eu mesmo, parte de mucosa, então o lábio onde a gente passa, o batom, enfim, não ponho nada de agulha. Eu não gosto. Tá certo, tá errado? Não, gente. Cada profissional sabe o que faz. Eu não gosto. Onde eu vou colocar a agulha? Normalmente quando a gente vai fazer o desenho do arco aqui, né? Porque principalmente mulher tem o desenho mais marcado, né? Do arco, né? Aí a gente coloca. E sempre tudo com anestésico, tá? E voltando a falar do bioestimulador, quantas vezes você indicaria para essa paciente que a gente tá vendo e qual o intervalo? Então, o bioestimulador, eu sempre, independente dessa paciente ou qualquer outro paciente, eu sempre faço e eu peço para guardar 90 dias. Aí a gente avalia se precisa ou não. Porque como que eu vou saber, como que eu vou olhar a pessoa e falar assim, olha, você precisa de 5 sessões de bioestimulador. Eu não sei a resposta do organismo dela. Às vezes eu tô pensando 5, mas às vezes 2 já deu resultado. Por que que eu vou cobrar já 5 se 2, 3 já me deu resultado? Então eu gosto, assim, vamos um passo de cada vez. E nem sempre eu vou pegar um paciente que ele vai conseguir me pagar 5 sessões de bioestimulador. A gente sabe, não é um procedimento barato. Exato. E às vezes eu acabo perdendo o meu paciente porque ele não tinha condições de pagar 5, mas, poxa, ele tinha condições de pagar 2. Entendeu? Então, eu gosto de começar sempre assim, uma. Só que, lembra, trabalhar as expectativas. A gente vai fazer uma, a gente vai esperar 90 dias e aí a gente vai avaliar se precisa de mais ou não. Se precisar de mais, eu vou falar que você precisa de mais. Se você vai querer fazer, aí é com você. E lembrar que tem um tempo de ação, né? Você fez ação. hoje, amanhã sua pele já não vai estar 10 anos mais jovens, viu, Bruno? Tem que ir devagar. Até porque quando a gente termina o bioestimulador, todo mundo fica bravo com a gente, porque a tendência dele é edemaciar, você ficar inchada. Aí você fala, nossa, mas eu fiz... Tem gente que até acha que você preencheu. E não é. É processo inflamatório. E a questão do anestésico. O anestésico incha, o produto incha. Então, tem tudo isso. E aí, por que eu sempre espero 90 dias? Lembra que eu falei que a gente está trabalhando o colágeno que é próprio da pele? Que é o tipo 1. Esse colágeno, ele demora 30 dias para se formar e 90 dias para maturar por completo. Então, se eu estou trabalhando um estímulo de colágeno, eu tenho certeza absoluta que ele vai demorar 90 dias para chegar no ápice dele. Por isso que eu espero 90 dias para fazer outro. Perfeito. E você associaria Ultraformer? Com certeza. Perfeito. Sempre ele primeiro. Ele primeiro e depois o bioestimulador. Tudo que a gente vai fazer que tem injetável e tecnologia primeiro. Senão a tecnologia tira o injetável. Vamos responder umas perguntinhas aqui? Sim. Primeiro, a Célia falou que passou com o nutricionista. E o que ele me disse, que antes mesmo de suplementar, devemos desinflamar nosso corpo, para depois suplementar. Sim, é isso mesmo. Porque às vezes a gente está inchado e não sabe por quê. Às vezes o nosso intestino não está funcionando direito, a gente não sabe por quê. Você fala, nossa, mas eu tenho uma alimentação boa, eu me hidrato, tudo. O nosso corpo está inflamado. Sim, gente.
Essa inflamação não é aquela inflamação que dá pus, não é nada disso. Mas o nosso corpo é uma máquina perfeita. E ele tem, sim, esse processo inflamatório dele. Então, se nós estivermos num processo inflamatório, não adianta você fazer nada que não vai dar resultado. Ela tá meio que comparando aqui que ela foi no nutrólogo e nem exame ela tinha feito ainda e ele passou uma lista de suplemento. Ela achou muito estranho e não voltou mais na consulta. Fez muito bem. Fez, com certeza, porque assim, é aquele famoso profissional que trabalha com receita de bolo, né? É que médico tem um nome muito poderoso, né? Então, o tempo que eles estudam, a dedicação que eles têm. Às vezes, o que a gente fala, eu como esteticista passo muito por isso. Você dá uma indicação, o médico fala, não, imagina. Mas eu tô falando da parte estética, não tô falando da parte, né, de patologia. Mas isso não é só com você que é esteticista. Eu, como biomédica também, e às vezes, infelizmente, não tenho uma aceitação nem do meu colega de trabalho, que é um dermatologista. Entendeu? Eu já recebi dos mais diversos pacientes que, assim, mas porque a minha dermato falou que, tipo, não é pra fazer isso. E você pega umas coisas que você fala, não é possível. Então, exato. Não é Esses dias eu ouvi que ela fez botox e a dermato falou que ela não podia fazer limpeza de pele por 35 dias. Então. Né? Bom, a gente tem 3 minutos. Eu quero testar a sua habilidade de falar de procedimento 1 minuto cada. Sobrancelha, olheira e queixo. Queixo? Queixo. Queixo. Então vamos lá. 1 minuto para sobrancelha, 1 minuto para... Qual procedimento eu faria? Qual o procedimento? Sobrancelha. Um Fox Eyes ali com Ultraformer, seguido de um Botox. A olheira, eu também colocaria um pouco do Ultraformer pra gente aliviar um pouquinho a bolsa, que ela tem um pouquinho de bolsa e flacidez, e entraria com preenchimento porque ela tem a calha visível ali. E o queixo, eu colocaria o preenchimento. É mais rápido do que eu imaginava, né? Qual que é o tipo de olheira dela? Ela tem uma olheira de profundidade, que você consegue ver a calha. O que é a calha? Quando você consegue ver a formação óssea dela aqui. Então, ela tem essa profundidade. Só que ela tem um pouco de bolsa. Essa bolsa dela não é característica nem de gordura, nem de água. É de flacidez. Tanto que você tratou e a bolsa ficou um pouquinho ali Ficou ainda. um pouquinho. Tinha que fazer outro. Por quê? Porque o dela, eu tratei a calha. Eu preenchi. E foi assim... 1 ml foi para as 2 olheiras e ainda sobrou. Por quê? Como ela já tem a bolsa, se eu venho e coloco muito preenchimento aqui, o preenchimento que a gente usa é ácido hialurônico, nunca PMMA. O ácido hialurônico, ele puxa água para a célula. Ela já tem a bolsa. Se eu colocar 1 ml de preenchimento aqui, ele vai ficar puxando água para a célula. Essa bolsa vai parecer uma almofada. Ela vai fazer puf. Aí o que eu tenho que fazer? Tirar o preenchimento. E acontece muito, Bruno, da pessoa fazer o preenchimento, né, Tamires, e falar não durou nada. Aí você vai ver a pessoa não bebe nada de água. A primeira indicação de quem faz preenchimento, beba água. Quer que dure bastante, beba água. Pois não pode beber suco, tem que beber água, né? Pode beber de vez em quando, mas água, né, gente? Tá, vamos lá. Então, acho que a gente finalizou essa parte. Eu queria que você contasse pra gente, porque além de ser biomédica esteta e fazer os procedimentos, você também é mentora e professora em cursos de... Explica pra gente o que você faz exatamente, quem são as pessoas que você forma e como que funcionam os seus cursos. Tá. Eu sou uma pessoa que, assim, eu já passei por várias clínicas aqui de São Paulo, e isso para mim foi muito bom, porque eu entendi o que eu quero e o que eu não quero, porque você vê de tudo. Você vê da situação mais fantástica, assim, você fala, nossa, por que eu nunca pensei nisso? E da situação que você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu jamais vou fazer isso, entendeu? E aí eu pensei na questão de curso, de mentoria, muito por causa disso mesmo. Porque às vezes a gente vai em clínica que tem profissional que está lá, tipo, 5, 10 anos e não sabe nem o que está fazendo. A questão de não saber o que está fazendo, eu não digo nem do procedimento, mas o falar com o paciente.
Isso é muito importante. Eu falo que a coisa mais importante do que saber fazer o procedimento é você entender o seu paciente e trabalhar a expectativa dele. Porque se você não trabalha a expectativa, você nunca vai chegar no resultado que o seu paciente quer. Por melhor que seja o procedimento que você fez. Se você não saber entender, não ouvir, eu falo, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Porque primeiro a gente precisa ouvir. E muitos dos pacientes, eles vão lá só para falar. Eles querem ser ouvidos. E, às vezes, você acaba ganhando o paciente por causa disso. Então, assim, eu pensei na questão de curso, de mentoria, para trabalhar esses profissionais que, assim, eles já são profissionais. Eles já estão na área, mas falta ali, sabe, a experiência, dia, né? uma parte comercial, entendeu? Porque nenhuma faculdade fala de biomedicina, né, da minha área, vira para você e fala assim, olha, quando você for para a clínica, você que vai vender o procedimento. Porque eu lembro que quando eu cheguei na primeira clínica que eu fui trabalhar para fazer o procedimento, tudo, eu cheguei lá achando que ia fazer botox, preenchimento e acabou. Quando falaram que eu tinha que fazer a avaliação e vender o procedimento, como assim? E eu sempre tem a chave de tudo ali. Você é comissionado. Fala, como? Tipo, como isso funciona, sabe? E eu pego muitas pessoas que não sabem disso. Eu até trouxe um vídeo. Esse vídeo eu estou dando aula para a turma de biomedicina de graduação. É um instituto que ele é parceiro com 3 universidades aqui de São Paulo. Esse vídeo aqui? Isso. Então, assim, Deixa a gente só colocar ele um pouco maior para você poder explicar. São todos alunos de graduação da biomedicina, já vão sair com a especialização em estética, então não precisam nem fazer a pós. Só que quando me chamaram para dar aula nesse instituto, falaram assim, olha, você passa os procedimentos, você ensina, tipo, vamos dizer popularmente assim, você ensina a enfiar a agulha no rosto da pessoa. Você começa a conversar com eles, e eu já estive no lugar deles, você fala assim, cara, vocês não estão preparados. Vocês estão achando que assim, acabou aqui, você vai abrir a sua clínica e você só tem que saber fazer isso? Não. Ô, amiguinho, vem aqui, senta aqui. Eu falo, senta aqui com a tia e vamos conversar, porque não, você tá por fora. É que pra você, além do dinheiro, né? Dá pra perceber que você gosta. Eu gosto quando eu recebo a mensagem, a ligação do meu paciente falando assim, nossa, doutora, obrigada. Tipo, porque um start, assim, meu foi uma vez que eu fui fazer um botox e a paciente chegou e ela muito séria. Só que assim, séria, só que ela falava, na entonação da voz dela, você sabia que ela estava sorrindo, só que ela não sorria. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu gosto muito de conversar com os meus pacientes. Ela falou assim, eu tô fazendo botox. Ela falou, eu nunca fiz botox. Ela falou, eu estou fazendo botox porque eu quero voltar a sorrir. Porque quando ela sorria, formava tudo as rugas. E isso incomodava muito ela. Eu falei, não, mas você vai voltar a sorrir e tal. E aí, fiz tudo. Aí ela voltou depois de 15 dias, né, que tem o retorno do botox. Mas ela já voltou com o sorriso largo, assim, você fala, é isso, sabe? É isso. Vai muito além de só fazer o procedimento. Você mexe com a vida, com o sonho das pessoas. Quando você for procurar um profissional, você tem que ver se ele também é assim, se ele pratica. Sim, com certeza. Se ele entrega mais do que você está pedindo ali, é sempre importante isso. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, né? Não só nos cursos, nas mentorias, eu dou aula no colégio também, então turminha aí do Fundamental 2, ensino médio, tipo, eu acho que eu gosto dessa parte de ensinar. Dela. Bom, deixa eu só dar um recado aqui, a gente já continua e aí a gente vai dar prosseguimento aí na questão da sua mentoria, dos cursos, etc. Bom, esse é o Momento Empreendedor, então para você que tem um projeto, uma startup ou uma empresa ainda de pequeno porte está buscando investimento, esse é o momento. Então nós vamos fazer a ligação entre o empreendedor com o investidor.
Então, você que tem o seu projeto, queira fazer a apresentação, a gente vai convidá-lo para que você venha até aqui, fazer a apresentação do seu projeto, e aí, posteriormente, a gente vai fazer o link, a ligação entre você e o investidor. Então, quem quiser participar, é só chamar a gente lá no Instagram do programa, que é @Mundo Inteligente Podcast. É só mandar uma mensagem lá no direct ou enviar um e-mail para omundointeligentepodcast@gmail.com. E para darmos prosseguimento, creio que você já conseguiu falar um pouco do curso. Você quer falar mais alguma coisa a respeito do curso ou posso mudar um pouco de assunto? Pode mudar. Tá, então a gente tá chegando no nosso momento final, né? E nesse momento final a gente pede, né? Para quem quiser te localizar, gostou da sua postura, da forma que você explica, gostou e entendeu o procedimento. Para quem quiser te procurar e se tornar o seu paciente, onde ele consegue achar, quais são as redes sociais, se tem algum local que você faz o seu atendimento ou não, eu quero que você se dirija à câmera e fale para nós aí. Bom, vamos lá. Para quem quer dar um up aí nos seus cuidados, porque os cuidados já começam em casa, mas para quem quer iniciar os seus cuidados em clínica, nos procedimentos estéticos, vocês conseguem me encontrar no meu Instagram. Eu posso passar aqui o Instagram. Sim. É o Bela com 2 L's, pele com 2 L's, ponto oficial. Então, belapele.oficial. E pelo meu WhatsApp. O WhatsApp também pode passar, vamos lá. DDD 11, né? 970230772. Eu atendo toda a grande São Paulo, sempre com horários agendados, né? Reservados previamente. Então, assim, não adianta me mandar mensagem hoje para ser atendido, tipo, hoje. Tem que ir pelo menos uns 2 dias aí, porque eu tenho toda a parte de organização da minha agenda. Mas fica a dica para vocês estarem se cuidando e eu fico à disposição também para as mentorias e cursos.